Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? Mais uma quinta-feira aqui, vocês comigo, eu com vocês. E olha, não teria como começar esse episódio a não ser por essa pergunta. Como ser feliz? Existe essa resposta? A felicidade é de ser ou é um estado momentâneo da existência? Eu, essa semana e na minha vida pessoal, venho me questionando muito sobre aonde mora ou como buscar essa tal de felicidade. Porque o que é mais impressionante é que todas as pessoas querem ser/estar felizes. Mas, diante deste questionamento e de toda essa pauta no fim de um ano como esse, de 2024, eu venho conversar com vocês sobre felicidade. Meus queridos, agora a pegada vai ser mais embaixo, porque o que é felicidade pra você? Se vocês quiserem, respondam aqui nos comentários, respondam também no meu DM, eu recebo várias DMs de vocês, no Insta eu fico muito feliz, é realmente muito gratificante receber esse feedback. Então, já aproveita e me responde, realmente reflita e analise o que é felicidade pra você. Porque eu sinto e prevejo, pelos meus conceitos e experiências próprias, que isso já muda tudo. Sério, isso já muda tudo. Como você lida com ela ou com a falta dela, da felicidade no caso. Porque ela pode definir sua percepção se ela é algo mais presente na sua vida ou se ela é mais passageira. Será? Veremos os próximos capítulos. Eu sinto que esse episódio vai ser muito mais de reflexão do que buscar e realmente, de fato, achar respostas. Mas, segundo o ChatGPT que eu pesquisei aqui pra vocês, o famoso chatinho, felicidade é um estado emocional que se caracteriza por sentimentos de contentamento, satisfação, alegria e realização. Mas olha, diante do tema felicidade, eu tive duas opiniões de duas pessoas que eu gosto muito do jeito que essas pessoas pensam e vivem, e elas são públicas, então não vou expor só por questão de privacidade, apesar que talvez vocês vão saber de quem eu tô falando, mas tudo bem. E também tem essa terceira opinião, que seria a minha. Eu resolvi juntar, né, o que essas pessoas pensam, e eu concordei em alguns pontos e discordei em outros, e eu vou falar sobre isso agora. Espero que vocês entendam o raciocínio. Vem comigo. A busca incessante da felicidade parece um assunto muito pertinente para nós seres humanos, porque parece que descobrir esse caminho parece, entre aspas, resolver nossos problemas e o mundo ao nosso redor. A felicidade, ela vem do desejo de tê-la. Segundo a opinião de uma dessas pessoas, a felicidade vem do desejo de tê-la, da falta dela. Eu achei interessante essa coisa de que a felicidade se liga com o desejar, mas eu concordo com a outra ideia junto com a outra pessoa que eu conversei, como de fato ser feliz, segundo a opinião dela, e a gente tava conversando sobre felicidade, né? Mas nessa perspectiva de abundância e não da falta. Me ajuda muito a parar de repetir padrões nocivos pra minha mente. E assim, eu vejo que eu consigo criar mais felicidade no meu olhar para com as coisas, para o meu dia a dia. Eu sei que tem momentos que nossa vida parece mais difícil, meses difíceis, ano, mas mesmo assim, acredito que a felicidade, ela mora menos na preparação e sim na apreciação. E lembrando que esse é o meu ponto de vista, eu gosto de conversar desses assuntos com vocês para que a gente possa refletir juntos, para poder entender mais ou ver que sabendo mais, na verdade a gente sabe muito menos, que a gente vai entrando em muitas e muitas camadas, mas só da gente estar criando, né, só da gente criar essa atmosfera, eu acredito que podemos ter mais significado para esse ser feliz, mais no ser do que no estar. Eu acredito também que a gente só consegue a felicidade genuína passando pelos outros sentimentos e emoções, que é algo que todas as pessoas concordam. Não acho que ela deva inibir os outros sentimentos, mas sim coexistir dentro da nossa mente consciente. Outra coisa muito interessante mencionada é a
celebração. Isso eu concordo muito. Eu vejo que eu concordo porque com a visão de intensificador daquele comportamento, o sentimento, né? Porque assim você identifica com mais clareza o que é essa felicidade para você. E vive mais esse momento presente mesmo, de sentir esse momento de apreciação. O que vai de encontro com o olhar de uma outra mulher incrível que... Eu tô falando de duas mulheres incríveis que eu definitivamente amo a forma de ser e pensar de forma majoritária, só pra vocês saberem. E segundo ela, a felicidade mora muito mais no estar presente para os momentos. E eu concordo muito com essa teoria. E que qualquer momento, por mais simples que seja, pode se tornar um melhor momento e trazer essa sensação ou verdade. Eu gosto muito de pensar no tempo presente. É o único momento que existe de fato. Então, talvez mudar a nossa perspectiva sobre momentos pode fazer com que a sua morada, no caso a morada dessa felicidade, sobre onde fica essa tal felicidade, ou de fato a chave para ser feliz, fique mais perto de você para você acessar e talvez não nessa falta, nesse vazio de fato. Eu sei que o vazio ele traz muitas coisas, muitos aprendizados, até a própria felicidade muitas vezes, né? Ou a solitude, que é um estado também muito pleno de satisfação pessoal. Falando nisso, no episódio 29, Solitude na Prática, eu indico para vocês escutarem também depois de escutar esse aqui, para entender onde podemos encontrar mais desse recurso de se sentir mais feliz e tendo a noção de que você unicamente responsável pela sua própria felicidade. Outro tópico interessante é que pensamos às vezes que nossos bons hábitos podem ser a chave da nossa felicidade. E eu acredito sim que bons hábitos são um passo para que você decida viver mais a vida que você quer viver, do seu desejo mesmo de contribuir com sua vida, tendo esses bons hábitos. E por isso é muito individual, né? Ele tem que ser específico para cada um de nós. Por isso que falar de felicidade é tão amplo. É um tanto quanto complexo, porque mexe com crenças, lugares de vida, estados de consciência e subconsciência, experiências individuais de vida de cada um. O momento que a gente está naquele exato momento faz com que a gente às vezes perceba a felicidade de uma forma totalmente diferente de uma outra pessoa naquele mesmo momento. Felicidade é melhor sendo buscada ou encontrada? E se tiver uma terceira visão sobre esse tema e se ela pudesse ser criada? Vamos estar pensando nisso? Será que é válido? Será que realmente é algo de reflexão? Ou realmente há uma taxa de felicidade, é um sentimento passageiro que vai e vem? Ou a gente pode criar isso de forma mais ordinária no nosso dia a dia? Seria utópico pensar assim, ou seria ir além das próprias abordagens e perspectivas de que a felicidade talvez seja como o sofrimento, que muitas vezes, falo por mim, criamos? São coisas diferentes? Nesse episódio eu vou trazer muito mais perguntas do que respostas. No Google, aqui diz que para ser mais feliz. E aí ele fala basicamente de ter bons hábitos e até levemente de uma mudança de perspectiva de pensamentos recorrente, ou seja, as nossas crenças sobre determinado assunto. Ele fala muito sobre a gratidão, fala também sobre praticar o bem, cultive relações sociais fortes e positivas. Então ele fala muito sobre uma mudança de mindset, uma mudança mesmo do comportamento que não é algo definitivamente físico. Aqui ele também fala sobre hábitos mesmo, exercite-se regularmente, cuide da sua saúde de modo geral, reserve um tempo para passar ao ar livre e próximo da natureza. Assim, de fato, são coisas interessantes que passam uma sensação de mais felicidade, mas como é algo muito intrínseco de cada um, o fato de o que é felicidade para você, para mim, para outra pessoa, então é algo que eu realmente tô trazendo aqui como reflexões, porque foi um tema que me pegou assim de surpresa, porque eu tô muito nessa vibe agora de sonhos e metas, mas eu quero me sentir preenchida por essas metas, não só na conquista dessas metas, mas também pelo processo em si. E aí entra muita parte de se sentir satisfeito, de se sentir feliz durante esse processão que a gente chama de vida, né? E aí, uma dessas pessoas que eu peguei como referência para fazer esse episódio disse que ela também pensou que poderia ser os bons hábitos, mas chegou à conclusão que não era, de fato. Eu acredito ainda que sim, os hábitos eles influenciam muito, ainda mais se você continuar sendo constante e disciplinado naquilo que você se propõe
propõe a fazer. Ainda falando sobre manter pensamento recorrente positivo, eu acredito sim que os nossos pensamentos comandam muito do nosso mundo externo. Gosto muito de deixar bem claro que na nossa percepção do mundo lá fora, tem muita projeção do nosso próprio interno atual. Então pode ser que você ainda esteja à procura do que é ser feliz, como acredito que muitas pessoas. Eu acho que é algo não tão fácil de desvendar, se é que existe a resposta para isso. Mas eu sinto que outras pessoas já, às vezes, sentem que conseguem manejar esse estado com mais facilidade em perceber e não, de fato, em esperar por algo acontecer para que você perceba a sua felicidade. Ou fazendo essa criação, né, de momentos e de perspectiva de uma vida mais feliz. Felicidade é realmente e essencialmente efêmera? Ou será que isso é criar uma complexidade em ser feliz? A felicidade só fica na chegada ou ela pode existir mais vezes no processo? Ilusão ou pura criação de felicidade? Olha, o que eu posso falar por mim, eu creio que você vai acreditar no que é melhor para você e aquilo que funciona na sua realidade também, baseado na sua própria consciência de como ela funciona. Não acho que tem um jeito certo ou errado, de fato, um lado mais realista e o outro mais holístico da coisa, mas na minha opinião, as pessoas que conseguem acreditar em uma criação de mais possibilidades de se fazer ou de se sentir mais feliz, parece viver uma vida mais plena e de forma mais elevada. Mas a chave mesmo, se alguém souber, por favor, deixa aqui no chat que a gente já vai querer muito saber a pergunta do século. Mas essa minha amiga, pessoal, inclusive, me disse algo e eu adorei essa parte, então eu vou dizer pra vocês. A gente pode escalar outra montanha, depois da outra, porque a vida é assim. A gente tem muita coisa pra experimentar. Não precisa ser um sobe, desce. A gente pode subir, apreciar, parar por ali um pouquinho, aproveitar e ser grato por aquele momento. E decidir o que fazer a partir dali, sem precisar ter que estar triste para isso. Você tem sim que ter ação sobre os seus desejos, sobre o que é ser feliz para você, mas tem que ser de um lugar de amor e vibrações de pertencimento, merecimento e não da falta. Foi o que eu peguei de resumo do que ela me falou e eu achei muito interessante, de verdade. E só isso já explodiu muito a minha mente. Muita coisa pra gente pensar sobre ser feliz, como ser feliz, pelo amor ou pela falta. Eu acho que eu prefiro pelo amor. Pela falta parece permanecer por menos tempo, algo instável. Talvez ser feliz seja mais simples do que pensamos. Um estado de ser. Talvez sim, talvez não. Fica aí minha reflexão e me fez pensar muito sobre o que eu busco, porque acredito que muitas das nossas metas, daquilo que a gente almeja para nossa vida, é muito sobre o que a gente vai sentir quando chegar nessas conquistas. E se você não consegue ver, talvez, a sensação dessa felicidade já agora, acho que aí fica bem mais complexo de você realmente dar o devido valor a ela quando ela parecer algo tão pequena por um momento curto, né, que é realmente a conquista em si, do que de fato o processo por trás dessa conquista. Mas fica aí o questionamento. Espero que vocês fiquem pensando comigo. É realmente uma conversa porque eu queria muito entender melhor sobre o conceito de felicidade. E agora vamos para o ponto baixo e o ponto alto dessa semana. Olha, o ponto baixo dessa semana, eu tentei procurar, pensar. Eu não sei se a minha cabeça não estava funcionando direito, mas eu tenho uma que não é exatamente dessa semana, é da semana passada, da quinta-feira. Mas eu resolvi falar porque foi algo que realmente eu tô pensando agora de algo ruim que aconteceu. Não foi nada muito ruim, tá, gente? Calma, não é uma gripe, não é nada demais. Ainda bem, porque senão ia ter que me benzer, né? Me benzer. Mas eu e uma amiga, a gente foi ao cinema. A gente queria ver o musical da Magia de Oz, né? Da bruxa. E, inclusive, eu gostei, tem algumas partes muito boas. Mas por que que é o ponto baixo da semana? Porque, por um descuido nosso, a gente acabou vendo o filme em dublado. E as canções musicais com a Ariana Grande e com os outros atores e atrizes, meu Deus, ficou horrível, né, gente? Porque tava totalmente dublado, não tava legendado com a emoção da música ao vivo, porque foi ao vivo que ficou as gravações do set. E eles realmente fizeram o filme ao vivo, então a voz da Ariana Grande, uma voz maravilhosa. E a gente perdeu, a gente
realmente teve que ouvir o dublado. E não que a canção da dublagem seja de fato ruim, mas é que frustrou as expectativas. Então foi o ponto baixo da semana, porque a gente foi pra também sentir o poder desse musical, desse filme. O filme em si também muito lindo, bem produzido, eu gostei bastante. Tem alguns pontos positivos sim do filme, mas eu acho que isso estragou um pouco a experiência. Mas também algo também relacionado a musicais, né? Tem pessoas que também acham meio monótono e chato. E às vezes até a gente tava dando um pouco de risada, porque tinha muitos momentos que a pessoa tava conversando uma com a outra e de repente eles começavam a cantar, o que é natural do musical. Mas, gente, parece meio estranho, assim, quando você de fato vê acontecendo. Foi só isso, gente. Foi só um filme mais ou menos. Agora vamos falar do ponto alto da semana. Essa daqui é o ponto alto dessa semana mesmo, porque essa semana, sim, eu fiz meu preenchimento labial, eu quero palmas. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Eu sempre faço, todo ano eu faço, faz 3 anos que eu faço. Eu sempre coloco no máximo 1 ml, ainda inclusive não coloquei porque tem um tempo de retoque pra gente ver se alguma coisinha assimétrica, essas coisas assim. Mas eu amo boca, pra mim é uma coisa que, nossa, modifica totalmente minha autoestima. Então eu tô me sentindo super chique, super linda, pronta, bem glow upzada pra 2025. Inclusive, eu até fiz um vlog que vai sair em breve também, que eu fiz alguns procedimentos com ela, inclusive o preenchimento, então já aproveita e vê o meu canal lá no YouTube, Tainan Brandão. Essa semana já postei vários vídeos pra vocês e, sinceramente, tô me amando cada vez mais. Eu acho que essa sensação é, com certeza, o melhor do ponto alto da semana, porque depois de algumas semanas meio assim pra baixo, principalmente em questão de saúde, eu acho que se sentir mais bonita na própria pele e não cansada é algo que me satisfaz. Espero que vocês tenham gostado desse episódio um tanto mais reflexivo e conversatório, porque realmente é uma questão muito ainda a ser desvendada, mas eu achei interessante trazer pro pod para que vocês também reflitam aí pra vocês, porque eu acho que a felicidade é um lugar muito importante na nossa vida. E é importante também, né, a gente ter esse senso de felicidade pra gente mesmo. Acho que quem não quer, né? Todo mundo quer ser feliz. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, já segue e avalia o podcast com 5 estrelas, ou as estrelas que você achar que ele merece, que no caso são 5, né, gente? Compartilhe o pod para ajudar a chegar em mais e mais pessoas e a subir nas paradas aqui no Spotify, que é uma grande meta nossa, que eu sei que a gente vai conseguir. Minhas redes sociais, no YouTube, Tainan Brandão, Instagram, @taibrandier. Não deixe de seguir o Dono de Si, porque eu vejo várias de vocês que ouvem os episódios e não avaliam e não seguem o podcast. E agradeço muito a audiência, agradeço por todo o carinho, pelas mensagens, como eu falei na DM, no Instagram eu recebo também o feedback de vocês. Não esquece de compartilhar a mensagem com alguma pessoa que você sinta que mereça refletir com você sobre a felicidade, a busca pela felicidade ou o encontro da felicidade. São várias possibilidades do que é ser feliz e como ser feliz e como chegar nessa tal felicidade, né? Sei que tem uma linha de chegada para ela, acredito que não. Mas estaremos aqui em vida buscando por ela. Vejo vocês às quintas-feiras e até a próxima conversa, tá bom?